Seguimos com liberdade de opinião e vamos conversar com a advogada Maria Fernanda Saad. Oi, Maria Fernanda, boa tarde. Boa tarde. O STF autorizou a realização de novas diligências no inquérito que investiga a responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o colapso que atingiu o sistema de saúde do Amazonas. A partir de agora, a Polícia Federal pode ouvir funcionários do Ministério da Saúde e de secretarias de saúde do Amazonas, além de solicitar informações sobre distribuição de oxigênio, medicamentos e testes contra a Covid-19. Maria Fernanda, qual que é a sua avaliação sobre a determinação do Pazuello e com as oitivas de funcionários e o acesso às informações, inclusive a e-mails da pasta, a situação do Pazuello pode ficar insustentável no governo? Boa tarde, telespectador da CNN. Ontem, Muriel, eu fiz aqui uma crítica à conduta do Supremo Tribunal Federal, especialmente na pessoa do ministro Gilmar Mendes, no sentido de estar havendo por parte de alguns membros da nossa mais alta corte uma usurpação das funções legislativa e executiva, né? Todo ato, omissão, fala, até mesmo o silêncio do presidente e dos ministros do seu governo enseja questionamento perante a Suprema Corte. Isso até já se tornou um pouco rotineiro. Mas o que efetivamente me incomoda, Muriel, é que é declaradamente essa oposição dos ministros do STF para com o governo, né? Justamente de quem se espera neutralidade e isenção, já que eles são juízes e não políticos. E aí tem vários exemplos, né? O ministro Barroso, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro flerta com a ditadura, o ministro Gilmar Mendes disse que o governo é genocida, a ministra Carmen Lúcia disse se tratar de um desgoverno, isso para ficar em alguns exemplos, né? Então é tão evidente a oposição do STF ao governo, assim como fica também evidente que, mais uma vez, está sendo instaurado um inquérito agora contra o ministro da Saúde, mas para atingir o governo, né? Se pau que bate em Chico batesse em Francisco no Brasil, certamente alguns ministros da Suprema Corte seriam considerados suspeitos só pelos depoimentos dele para processar ou julgar membros do governo. Mas vamos lá. O que está sendo investigada é a suposta intempestividade das ações do ministro da Saúde, ou seja, que ele tinha o dever legal de agir com celeridade e eficiência para pelo menos minimizar aí os resultados adversos da calamidade em Manaus e que, portanto, a inação do ministro poderia caracterizar a conduta omissiva apta à configuração de responsabilização civil, administrativa e criminal. Esse é o escopo do inquérito. Pois bem, vamos aos fatos. O ministro Pazuello disse que naquela reunião, acho que salvo engano, do dia 7, mais precisamente, que nada foi falado a respeito da falta de oxigênio em Manaus. No dia seguinte, no dia 8 de janeiro, segundo informado também pelo ministro Pazuello, ele recebeu uma ligação do secretário de Saúde de Manaus pedindo auxílio no transporte de oxigênio de Belém para Manaus, né? E no mesmo dia 8, que teve esse pedido, o ministro teria acionado aí o Ministério da Defesa, que, por sua vez, transportou, então, os cilindros de Belém para Manaus. O próprio secretário de Saúde do estado do Amazonas confirmou a versão do ministro Pazuello, ou seja, afirmou que o ministro prontamente atendeu aos seus pedidos e tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para debelar a crise naquele momento, né? Então, é certo que o caos ali se instalou, a gente acompanhou aquelas tristes notícias e por isso, lá para o dia 23, o ministro da Saúde, ele foi para Manaus e ele disse que ele ficaria lá no estado do Amazonas pelo tempo necessário até sanar esse problema. Então, e aí depois disso, o que aconteceu nessa linha do tempo, né? No dia 25 de janeiro, ou seja, 2 dias depois que ele foi para o estado do Amazonas, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a instauração do inquérito, desse inquérito que a gente está comentando agora, né? Na sua decisão, o ministro determinou a inquirição do ministro da Saúde para que no prazo de 5 dias da intimação, o mesmo fosse interrogado. E aí eu convido o telespectador da CNN a uma segunda reflexão, né? Parece plausível, em meio à crise que estava sendo gerenciada ali, o ministro do Supremo Tribunal Federal convocar nesse prazo ínfimo o ministro da Saúde para prestar depoimento sobre esse inquérito, né? O que mais atendia ao interesse do país? Deixar o ministro ali da Saúde em Manaus, né, tomando as medidas necessárias, ou chamá-lo para Brasília para prestar os esclarecimentos ao ministro do STF, né? Se não bastasse agora, o mesmo ministro Lewandowski determina a quebra de sigilo de e-mails de comunicação,
do ministro, né, e o recolhimento dos documentos do Ministério. Eu pergunto, qual é a evidência mínima de crime para justificar uma medida tão extrema como a quebra de sigilo e recolhimento de documentos, que na prática coloca a Polícia Federal dentro do Ministério da Saúde? Assim, não seria mais razoável iniciar uma investigação no município, no estado, e se surgirem evidências de omissão do ministro, aí sim investigá-lo? Né? A gente precisa lembrar que o governo federal ele enviou bilhões de reais para o estado do Amazonas e boa parte foi desviada, né? A ex-secretária de saúde até, ela foi afastada, está sendo investigada. Então, Muriel, quando você me pergunta se a situação do Pazuello pode ficar insustentável, eu penso que insustentável está essa ânsia, né, do STF, que sempre que é provocado para dirimir questões relacionadas ao presidente ou a qualquer pessoa do seu governo, assim, o faz prontamente. E para nós, para mim, que sou advogada e sabemos como demora para processar uma ação no STF, no mínimo chama atenção e sugere uma atuação do STF mais política até do que jurídica. E ainda na viagem a Santa Catarina, o presidente Bolsonaro criticou o Facebook e afirmou que a rede social está impedindo os seguidores dele de anexar imagens nos comentários das publicações para prevenir a disseminação de fake news. O presidente disse que acionou a Advocacia Geral da União para verificar as possibilidades de aumento da tributação das redes sociais no Brasil. Ele disse, abre aspas, com todo respeito, eu sou um qualquer do povo. Proibir anexar imagens a título de proteger fake news. O certo é tirar de circulação. Não vou fazer isso porque sou democrata, fecha aspas. O presidente disse ainda que essas redes sociais pagam pouco imposto para operar dentro do Brasil e que é preciso tomar medidas para garantir a todos a liberdade de expressão. Maria Fernanda, como é que você vê, como é que você avalia as declarações de Bolsonaro sobre as redes sociais? E os bloqueios feitos pelas redes ferem a liberdade de expressão ou ajudam a coibir a propagação de fake news? Olha, as redes sociais, Muriel, elas representam um notável avanço para a liberdade de expressão, né? Não fossem as redes sociais, milhares de pessoas tidas hoje como influenciadores não teriam nenhuma possibilidade de disseminar aí seus pensamentos, compartilhando sua visão de mundo, expondo suas análises sobre fatos políticos, por exemplo. Então, até o advento das redes sociais, esse papel era exclusivamente desempenhado pela mídia tradicional. Né? E como costumeiramente se diz, as redes sociais elas furaram a bolha, né? Isso porque diante da evidente hegemonia de jornalistas simpatizantes de esquerda, dita progressista, nas redações de jornais, as redes sociais aparentemente foram mais úteis à propagação de ideias de direita liberal conservadora. Até porque, salvo honrosas exceções, e fica aqui meus cumprimentos à CNN por ser uma delas, não havia e praticamente não há espaço para liberais conservadores na mídia tradicional. Os liberais, eles realmente surfaram aí a onda das redes sociais porque alcançaram a maioria silenciosa da população que definitivamente não compartilha das bandeiras da esquerda progressista, que, não raro, com seus excessos, né, identitários, mais divide do que une. Então foram as redes sociais, para muitos aí até, que permitiram a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E a esquerda acaba culpando as redes sociais por isso. E ao que me parece agora, elas querem, as redes sociais, né, elas querem corrigir com certo autoritarismo esse erro que elas entendem ter cometido. Ou seja, de dar vazão e de dar espaço para a direita liberal conservadora. Por essa razão, as redes sociais, na sua cúpula, reconhecidamente possuem reconhecidamente ali pessoas de esquerda, elas passaram a perseguir, notadamente isso, a partir de 2020, no ano da eleição presidencial nos Estados Unidos, páginas, canais de liberais conservadores, ao argumento de que eles estavam coibindo aí fake news, né, e discurso de ódio. Uma verdadeira falácia, né? Há um evidente duplo padrão. Não se vê, por exemplo, a censura nas redes de movimentos violentos como Black Lives Matter, Antifas ou daqueles que pregam o fim do Estado de Israel, né? O ódio do bem que eles selecionam, daqueles que, por exemplo, afirmam publicamente desejar a morte do presidente Jair Bolsonaro, é aceito pelas redes, né? Nesses casos, não se enxerga um discurso de ódio nem uma incitação ao crime. E se fosse ao contrário?
Então, assim, as redes sociais, elas transformaram realmente em praças públicas da era moderna, né? E elas deveriam ser plataformas neutras, né? Elas não deveriam usar expressões, na expressão americana, eles falam até que é publisher, né? Que eles editam, filtram e os conteúdos ali. Então, assim, porque se a rede social assim agir aqui também no Brasil, ela vai ter que ser responsabilizada por tudo que é publicado lá, né? Isso, evidentemente, tornaria o negócio inviável. Portanto, o melhor caminho para essas grandes empresas, para essas redes sociais, é que não funcionem como editores. Então, Muriel, no meu ponto de vista, a declaração do presidente Bolsonaro, ela está exatamente inserida nesse contexto. Os bloqueios promovidos ali nas redes sociais ferem de morte a liberdade de expressão, né? Eu pergunto, é razoável impedir apoiadores do presidente ou o próprio presidente de publicar foto de nota fiscal, né? Porque ali consta a compra do produto, a indicação do tributo. Isso é razoável, né? Isso é bizarro, isso não é razoável. Como costuma dizer até o ex-presidente do STF, o Carlos Aires Brito, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro, nem o judiciário de falar por último. Mutatis mutandi, não se pode impedir publicações em redes sociais, né? Salvo exceções previstas em lei, como disseminação de pedofilia, por exemplo. Ou seja, não se pode vetar previamente a publicação de algum conteúdo sob pena de evidente violação à liberdade de expressão. E depois, se houver algum lesado ali em alguma publicação, este deve procurar o judiciário, que, como o ministro Aires Brito bem disse, fala por último o judiciário, e apenas quando provocado, né? Então, para finalizar, eu entendo que editando conteúdo, escolhendo o que pode ou não pode ser publicado, as redes sociais estão assumindo um caráter autoritário, né? E calando um lado do espectro político ali. Isso, para mim, é um risco enorme para a nossa democracia. Um spray desenvolvido em Israel é a nova aposta do governo federal para tentar conter a pandemia. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que nos próximos dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deve receber um pedido para o uso emergencial do medicamento. Vamos ver. Vai ter um remédio, também um spray nasal que numa primeira experiência, 30 pessoas em situação grave, crítica, de 30, 29 se curaram rapidamente, a outra não faleceu. Então, na verdade, vamos dar uma margem, né? Mas 29 graves, 530, próximo a 100%. E o remédio é barato, por isso que não há esse clamor aí das mazadas da sociedade, né? Querem o que é caro, como se fosse o que é caro fosse o correto. Pode até ser, mas como regra não. Então vamos atrás disso aqui. Maria Fernanda, qual que é a sua avaliação sobre esse spray nasal israelense? Dá para o governo brasileiro confiar e investir recursos nesse medicamento para o combate à pandemia aqui no país? Ou então corre-se o risco desse spray ser a nova cloroquina, ou seja, um remédio para o tratamento precoce que ainda não tem comprovação científica? Pois é, Muriel, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou na sua página do Facebook uma publicação em que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ele afirma que os dois países devem cooperar no desenvolvimento de medicamentos de vacina para o combate à Covid-19. O presidente Bolsonaro, ele fez menção ao spray nasal mencionado, desenvolvido pelo Centro Médico Ishlov de Israel, que teria 100% de eficácia em casos graves. Ele disse ainda que em breve terá início, né, o processo de aprovação desse medicamento na Anvisa para o uso emergencial e que o nosso país tem interesse em participar dos testes clínicos para comprovar a eficácia e a segurança desse spray. Então, olha, Muriel, eu particularmente vejo com muito bons olhos essa aproximação entre o nosso presidente e o premier Benjamin Netanyahu, né? O Estado de Israel, a gente sabe, na área de ciência, tecnologia, está entre os países mais desenvolvidos do mundo. 10 cidadãos israelenses já foram laureados aí com o Prêmio Nobel em diferentes áreas, ou seja, o país é uma potência, inclusive no setor da medicina. Então, ao meu ver, esse intercâmbio, essa possibilidade de desenvolvimento conjunto do medicamento para prevenção ou cura, né, do Covid, eu penso que deve ser comemorado, né? Infelizmente, a pandemia foi demasiadamente politizada, né? Hoje não importa muito o que se fala ou o que se defende, mas quem fala e quem defende. Isso ficou muito claro com o controverso tratamento precoce que falamos há pouco.
Bom, mas para mim, defender a pesquisa e o desenvolvimento de terapias alternativas não significa necessariamente ser negacionista, né? Esse termo que também está na moda, assumindo até uma conotação religiosa. Apoiar a parceria entre Brasil e Israel não implica em negar a necessidade de desenvolvimento de vacinas, porque a guerra contra o Covid, infelizmente, não está muito próximo ainda do fim, então a gente precisa sim abrir frentes de batalha para que essa vitória seja alcançada o mais breve possível. E o que eu vejo com muita tristeza é uma certa má vontade, às vezes, dos setores da comunidade médica e também da mídia com qualquer iniciativa que venha do governo federal, sempre vem mal visto, já em termos de chacota, né? Então, como é de conhecimento público, as vacinas que foram desenvolvidas, elas foram a toque de caixa desenvolvidas, basicamente, em cerca de 6 meses só elas aprovaram, um prazo nunca praticado antes, né? O tempo recorde de desenvolvimento de vacina foi de 4 anos antes disso, então a gente baixou para 6 meses, mas fato é que as pessoas estão morrendo todos os dias, né? Os países, eles realmente se viram obrigados a aprovar vacina em caráter emergencial, ou seja, sem o rigor ordinário exigido para autorizar o uso, e não por outra razão. Alguns laboratórios estão exigindo aí isenção de responsabilidade sobre os efeitos colaterais nos contratos de venda para esses países interessados. Então, vale lembrar que quando a Anvisa pediu dados do Butantan antes da aprovação emergencial da vacina, o próprio secretário de Saúde do estado de São Paulo, ele afirmou que não era hora de sermos tão cientistas, né, como a gente estava sendo naquele momento. Mas veja, são as coisas, né, o tratamento precoce, né, olha as coisas como são, né, o tratamento precoce, na maioria das vezes com indicação de medicamentos ministrados já há décadas e sem efeito colateral significativo. Para isso, exigia-se um fiel cumprimento de todas as etapas previstas na literatura médica para aprovação do tratamento. Já para a vacina, que não goza de confiança absoluta, né? Sequer o seu fabricante, ele dá essa confiabilidade. E aí o secretário de Saúde disse que não era hora de sermos tão cientistas, então, e lembrando também que o governador, né, o seu chefe, como carinhosamente minha sogra gosta de chamar, o calça apertada, ele enche a boca para dizer que só age em nome da ciência, 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 enquanto o secretário dele, quando convém, deixa a ciência um pouco de lado. Então, tudo isso fica muito incoerente, né? E a população, eu acho que está cansada disso, né? A gente não quer mais politizar a questão. No final, o que a gente quer é simplesmente superar essa pandemia, voltar a viver como a gente vivia até fevereiro do ano passado. E, para isso, pouco importa se a normalidade vai ser restabelecida pela imunidade de rebanho proporcionada pela vacina ou por algum medicamento que afaste o risco de morte, complicações graves. Então, é por isso que eu desejo muito sucesso a toda a sorte do mundo, né, para os nossos valorosos cientistas e para os cientistas israelenses nessa empreitada no desenvolvimento desse tratamento contra complicações do coronavírus. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.